A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos voltando aí, dando continuidade a esse tema muito importante, que é o tema a respeito de autoridade e submissão. Eu estou fazendo aqui algumas aulas, como eu prometi para alguns amigos, e estou deixando gravado aqui no YouTube. E gostaria de convidar você que é meu amigo, você que está me ouvindo agora, né, fazendo esse curso, né, você possa estar compartilhando aí na sua rede social, se inscrevendo no meu canal do YouTube também, né, é Claudemir Ribeiro, acionando o sino e deixando o seu joinha, o seu like. Assim nós vamos estar crescendo esse canal e fazendo aí também nossas lives aqui pelo canal do YouTube. É um lugar muito bom. Preciso atingir aí um quantitativo de 1000 pessoas inscritos no canal, para nós chegarmos aí a estar fazendo as nossas lives ao vivo aqui do canal do YouTube, tá bom? Aí a partir do YouTube a gente manda para outros canais, as pessoas compartilham para onde quiser, porque é pesado você gravar, depois você tem que postar, é pesado, haja internet. Quando está feito no canal do YouTube, a live já fica ali gravado, e é uma bênção, e as pessoas ficam maravilhadas. Eu estou trazendo aqui esse estudo a respeito de autoridade e submissão. É um estudo maravilhoso aí, que nossos pastores, pastor Aloísio da Igreja Videira, ele disponibilizou para nós como igreja, e eu estou passando aí para você que está precisando dessa revelação, para você ter para você nesse desafio da sua obra, a obra que você está sendo edificando e sendo edificado também, você possa andar de acordo com os princípios basilares da palavra de Deus. E esse é um dos principais temas que nós devemos nos atentar para o progresso da obra de Deus, um progresso saudável, né? Então hoje eu quero falar a respeito de alguns exemplos de rebelião, né, conforme está registrado na Bíblia. Nós tivemos aí no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, fala a respeito da queda de Adão e Eva. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E foi isso que Deus falou aí para Adão e para Eva. Então, amados, rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é rebelar-se contra o próprio Deus. Isso mesmo. Sem submissão não há trabalho ou serviço. Tudo que nós fazemos é por submissão e também direção de Deus. Nada é por nossa própria iniciativa. Tudo é responsivo, tudo é iniciado por Deus. Não deve ser única e exclusivamente iniciado por nós. Então, tudo Deus começou. Então, a primeira lição de um homem de Deus, uma mulher de Deus, um obreiro, é submeter-se à autoridade. Nós precisamos ver que há autoridade em todos os lugares que nós vamos. Em casa existe autoridade. Você vai para a escola, lembra das aulas? Tem autoridade na escola. No trabalho também tem autoridade. Na sociedade também tem autoridade, né? O problema é que muitos veem a submissão como um castigo, né? Ou como uma punição. Deus disse que Eva deveria se submeter a Adão depois do pecado. Precisamos ver que a submissão já existia antes, né? Na verdade, a autoridade ela existia antes de haver submissão. Tá bom? Nós temos aqui também o exemplo da rebelião de Cão da rebelião de Cão. Quem era Cão, né? Nós vamos ver isso aí no livro de Gênesis, logo no princípio da Bíblia, capítulo 9, versículo
20 ao 27. Olha só o que diz. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e achava-se nu dentro da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo o rosto virado, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado que Noé foi do seu vinho, soube que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha só, amados, a falha do líder é um teste de submissão dos liderados. No plano de Deus, o pai, ele é autoridade na família. Podemos dizer que Noé, ele foi estabelecido como autoridade de Deus naqueles dias. Um dia, Noé, ele se embriagou e ficou sem roupa, nu na sua tenda. Então a carne, ela gosta muito quando a autoridade falha, porque sente que pode ficar livre da restrição, da submissão. Não é verdade? E foi assim que aconteceu com Cão. A atitude de Cão foi fazer, sabe o que? Expor o seu pai. Mas a atitude de Sem e de Jafé foi de encobrir a nudez do seu pai. Sabe, queridos, a falha de Noé tornou-se um teste para Sem, para Cão e para Jafé. Como que você tem lidado quando você está envolvido numa situação como essa? É importante nós avaliarmos a forma que nós temos agido. Cão, ele expôs a nudez do líder. Expor é ficar falando, é denigrir, é espalhar. Então nós temos que tomar cuidado nesse item aqui. Nós não devemos ficar expondo a nudez do nosso líder. Nós não podemos ficar falando dele, denigrindo a imagem dele, espalhando boatos negativos a respeito dele. Noé, mesmo estando errado, ele se posicionou para zelar pelo princípio da autoridade. Sabe, queridos, quando nós nos opomos à autoridade, existe uma consequência. E a consequência da rebelião, a Bíblia fala que é maldição. Nós atraímos maldição quando nós nos rebelamos. Essa é a consequência para quem anda debaixo de rebelião. Nós temos também um outro exemplo muito importante na Bíblia, que é o exemplo de Nadab e Abiú. Está lá no livro de Levíticos, e eu vou ler com vocês, capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz assim, olha: Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. Então olha só, queridos, Deus não aceita fogo estranho. Fogo estranho é aquele que tem origem na nossa presunção, na presunção humana. Com relação à submissão, o pecado ele pode ser de 2 tipos: presunção e desobediência. Desobediência, amados, é quando Deus nos manda fazer algo e não fazemos. Agora a presunção, por outro lado, é quando Deus não mandou a gente fazer nada. A gente vai lá e faz assim mesmo. Presumimos que Deus deixou. Olha só, o trabalho ele deve ser uma coordenação de autoridade. Deus havia estabelecido Arão, aqui no livro de Levítico, como sumo sacerdote. E os seus filhos estavam sob a sua liderança. Nós observamos aqui que no livro de Levítico, capítulo 8 e 9, fala o tempo todo de Arão e seus filhos. Quando os filhos resolveram oferecer sacrifício
fora da coordenação do seu pai, aquilo tornou-se fogo estranho para Deus. Então, querido, o serviço, ele tem uma origem. Qual a origem do serviço na obra de Deus? Ele origina-se em Deus. Então, o princípio do fogo estranho é fazer algo que Deus não mandou nós fazermos. Então, o fogo estranho, ele vai produzir alguma coisa. O que o fogo estranho produz? Ele produz morte. A consequência imediata da rebeldia, então vem a morte, então, como consequência. Qualquer pessoa que serve a Deus sem discernir a autoridade, oferece fogo estranho. Viu? Então nós devemos tomar cuidado com que tipo de fogo nós estamos nos apresentando diante de Deus, nos serviços de Deus. Né? Nós temos também um outro exemplo de rebelião, que é o caso de Arão e Miriam. Está lá em Números, capítulo 12, versículos 1 a 15. E eu vou ler para vocês. Né? É muito bom a gente usar a palavra do Senhor. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e os dois acudiram. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos e falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, meu Senhor, rogo-te, não ponha sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe, tem a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo partiu enquanto Miriam não se recolheu de novo. Olha só que coisa interessante. Arão e Miriam, eles eram irmãos mais velhos de Moisés. Na família de Moisés, né, ele deveria ser submisso a esses dois irmãos. Mas em relação à obra de Deus, Moisés ele era o cabeça. Moisés ele tomou ali uma mulher etíope. Era correto que os irmãos tratassem da questão no âmbito da família, mas eles falharam quando eles tocaram na autoridade de Deus. Né? Sabe, amados, a rebeldia, ela produz lepra. E nesse momento, quando eles tocaram, imediatamente Miriam ficou leprosa. Olha só, a lepra, ela produz um afastamento, ela produz perda da comunhão. Eu quero que você observe isso. Como aquelas pessoas que andam em rebeldia, elas são pessoas que normalmente vivem isoladas, né? Elas vivem enclausuladas. Rebeldia, ela para o mover de Deus. Pode observar que todo local que há rebeldia, pessoas se rebelando, não há mais o mover de Deus. A palavra de Deus diz que a nuvem parou e não se moveu enquanto não se resolveu a questão da rebeldia. Nós temos também, na palavra do Senhor, a rebelião de Datã
Coré e Abirão. O grupo de Coré era um grupo de levita, e ele representa ali os espirituais. O grupo de Datã e Abirão era a tribo de Ruben, eles representam os líderes. Além deles, se levantaram outros 250 líderes do povo, nesse momento de rebelião que eles fizeram contra Moisés. Uma coisa, amados, é a rebelião do povo. Isso é muito importante você saber isso. Uma coisa é o povo se rebelando, outra coisa é quando os líderes se rebelam. É muito ruim isso para a obra de Deus. Nós temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos, para nós não servirmos de pedra de tropeço na vida do povo de Deus. Sabe, queridos, a rebelião, ela não procede de Deus, ela procede do inferno, do Hades. Nós vemos na palavra do Senhor que quando esses homens, Coré, Abirão e Datã, eles se rebelaram, a terra se abriu e devorou todos esses homens, ele e os 250 vivos. Deus havia tolerado a dúvida e a tentação. Mas uma coisa, meu amado, que Deus não tolera na vida do crente, do homem de Deus, é a rebelião. Então cuidado para a forma que você está vivendo e andando, para que você não seja tratado de acordo com esse texto que nós acabamos de ler. A rebelião, olha só, pessoas rebeldes, elas contagiam outras pessoas. Nós vemos no livro de Números, capítulo 16, duas rebeliões. Nos versículos 1 a 40 nós temos a rebelião dos líderes, e nos versículos 41 a 50 nós temos a rebelião de todo o povo. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque a rebelião é algo contagioso. E quando nós nos colocamos dessa forma, nós podemos colocar tudo a perder. Seja isso na tua vida espiritual, na obra de Deus onde você serve, seja lá no teu trabalho, você contaminar ali os seus colegas de trabalho, seja lá no curso, na escola, onde você está, toma cuidado, para que você não seja pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Queridos, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós estamos encerrando este módulo aqui, falando a respeito dos exemplos de rebelião, nesse curso de autoridade e submissão. E eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo na sua rede social, na sua rede de amigos. Você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, pode se inscrever, Claudemir Ribeiro. Nós vamos estar sempre aí trazendo alguma novidade da parte de Deus. Nós vamos usar esse canal para falar a respeito das coisas do céu, darmos cursos, darmos direções, ensinarmos a palavra de Deus, fazermos devocionais, e essa é a nossa finalidade. Deus te abençoe, e um forte abraço, e até a próxima, se Deus assim os permitir.